Olá, eu sou o psicólogo Ricardo Chagas e no vídeo de hoje eu vou fazer uma análise psicológica do filme Veludo Azul, lançado em 1986, dirigido por David Lynch e protagonizado por Kyle MacLachlan. Lembrando que a análise contém spoilers. Interpretar um filme de David Lynch é uma tarefa ingrata, afinal, o diretor possui um método inusitado para escrever e dirigir suas obras. Em diversas entrevistas, ele relata que coloca em cena muitas de suas próprias experiências pessoais e até mesmo seus próprios sonhos. Dessa forma, é natural que em um filme repleto de simbolismo, cada espectador tenha uma interpretação única. Veludo Azul é um dos filmes narrativamente mais amarrados de Lynch, mas ainda assim, o excesso de simbolismo pode incomodar aqueles que não têm familiaridade com a sua obra. Nessa análise psicológica eu vou expor a minha visão sobre o filme, mas como em todas as outras análises, eu encorajo você, espectador desse vídeo, a comentar as suas próprias visões a respeito dessa obra tão singela e simbólica. Veludo Azul narra a história de Jeffrey Beaumont, um rapaz que retorna à sua cidade natal para cuidar da loja da família em razão de uma incapacidade temporária do pai, que acaba de sofrer um AVC. Após visitá-lo no hospital, o protagonista passa por um local isolado onde encontra uma orelha humana. Depois de levá-la às autoridades, mais especificamente ao detetive Williams, ele se vê envolvido na investigação daquele mistério ligado à sedutora cantora Dorothy Valance. O contraste é um elemento fundamental da obra, não apenas do ponto de vista estético-fotográfico, mas também no que tange às metáforas psicanalíticas que permeiam suas dinâmicas. Esteticamente, o vermelho se contrapõe ao azul, assim como os bairros do subúrbio o fazem em relação ao submundo psicossexual e onírico construído por Lynch. Na sequência de cenas em que o pai de Jeffrey sofre o AVC, a câmera desce para baixo do canteiro, exibindo insetos que se opõem à perfeição superficial do jardim. Em um plano simbólico, estamos falando sobre consciente e inconsciente, persona e sombra, o lado superficial e o lado complexo dos seres humanos. Existe um conceito da filosofia pré-socrática que foi emprestado para a psicologia analítica junguiana chamado enantiodromia. Esse conceito foi cunhado pelo filósofo Heráclito, embora Jung o tenha desenvolvido em sua teoria. Segundo Jung, enantiodromia é a função reguladora dos contrários, ou seja, é o processo através do qual algo se torna seu oposto, com uma interação subsequente desses opostos. Uma das metáforas mais interessantes para exemplificar esse conceito é o arco e a flecha. É necessário que se contraia a corda na direção oposta da qual vai se atirar a flecha. Dessa maneira, a força é aplicada de maneira proporcionalmente inversa, causando tensão. E é justamente essa tensão que representa a enantiodromia. Essa dinâmica pode ser observada tanto nos cenários quanto nos personagens de Veludo Azul. As cenas diurnas, por exemplo, representam a rotina suburbana, a claridade, a própria vida consciente da cidadezinha de Lumberton. Em oposição, as cenas noturnas no submundo representam a vida inconsciente do lugar, os sonhos e os desejos reprimidos das pessoas. Jeffrey transita o tempo todo de um polo para o outro, ou seja, do mundo suburbano para o submundo. A orelha que ele encontra durante o dia, de certa forma, funciona como um passaporte para a vida noturna e inconsciente da cidade, já que ele começa a frequentar o bar onde Dorothy canta apenas para tentar resolver aquele mistério. Mas é claro que essa oscilação de polos faz com que ele modifique seus comportamentos, já que desenvolve uma obsessão sexual pela cantora durante o período da noite, enquanto mantém um relacionamento platônico com Sandy, a filha do detetive, durante o dia. Essa dinâmica simboliza uma mudança de comportamento baseada no sistema topográfico freudiano. Sandy e a vida diurna representam a consciência moral, enquanto a noite e Dorothy representam a inconsciência imoral. Mas as referências psicanalíticas não acabam por aí. O protagonista oscila entre seu superego e seu id, ou seja, entre o princípio da moral e o princípio do prazer. À noite, nas cenas em que está no apartamento de Dorothy, traindo Sandy, seus comportamentos dirigidos pelo id são evidentes, embora ele ainda tenha receios superegóicos, como por exemplo, em bater na cantora durante o sexo quando ela faz esse pedido. De certa forma, Jeffrey é a personificação do próprio ego, já que faz o meio de campo entre id e superego. O ego, regido pelo princípio da realidade, equilibra as pulsões morais do superego com as prazerosas e puramente instintivas do id. Enquanto na primeira vez que se relacionam, o protagonista se recusa a bater em Dorothy, na segunda ele cede aos desejos da cantora, totalmente entregue ao id.
Outro sujeito regido pelo princípio do prazer é o vilão do filme, Frank Booth. Durante a primeira visita de Jeffrey ao apartamento, Frank aparece de maneira inesperada e comete atos de violência sexual contra Dorothy, em uma das cenas mais sombrias do filme. Enquanto inala droga, o vilão chama a cantora de mamãe, agindo de maneira extremamente violenta. Eis um caso clássico de complexo de Édipo, em que o sujeito sente inveja do pai e atração pela figura materna. Esse complexo ocorre durante a chamada fase fálica da criança e é superado quando o superego começa a se desenvolver. Em O Eu e o Id, Freud afirma que, claramente, a repressão do complexo de Édipo não foi tarefa simples. Como os pais, em especial o pai, foram percebidos como obstáculo à realização dos desejos edípicos, o eu infantil fortificou-se para essa obra de repressão, estabelecendo o mesmo obstáculo dentro de si. Em certa medida, tomou emprestada ao pai a força para isso, e esse empréstimo é um ato pleno de consequências. O super-eu conservará o caráter do pai, e quanto mais forte foi o complexo de Édipo, tanto mais rapidamente, sob influência de autoridade, ensino religioso, escola, leituras, ocorreu sua repressão, tanto mais severamente o super-eu terá domínio sobre o eu como consciência moral, talvez como inconsciente sentimento de culpa. Frank é um arquétipo vilanesco puro, sem qualquer resquício de moral e, consequentemente, sem superego. Psiquicamente, ele ainda está preso na infância, no auge de sua fase fálica, totalmente entregue às pulsões do id e ao princípio do prazer. Ele tem essa obsessão por sexo e violência justamente porque seu complexo de Édipo ainda não foi resolvido, o que explica a ausência total de superego. É interessante notar que Jeffrey conhece Frank imediatamente depois que ele extrapola seus limites superegóicos, quando estapeia Dorothy durante o sexo. De certa forma, Frank simboliza o próprio id do protagonista, já que o leva a um bordel, oferece bebida, o ameaça e depois o espanca no meio de um pasto. Isso tudo faz perceber o quão longe havia se afundado em sua busca pelo prazer. E as consequências dessa busca resultam tanto no término temporário entre ele e Sandy, depois que encontram Dorothy nua e violentada no jardim de sua casa, quanto na situação de risco no apartamento da cantora, em que ele é obrigado a assassinar Frank em uma situação de legítima defesa. O filme termina durante o dia e, portanto, é um bocado mais otimista. Sandy perdoa Jeffrey pela traição e eles voltam a namorar. Seu pai também tem alta do hospital e as famílias se reúnem aos finais de semana para almoçarem juntas. Entretanto, eles observam um pássaro na janela que carrega um inseto no bico, uma lembrança de que, apesar de tudo terminar bem, a imoralidade inconsciente do ser humano ainda existe. Como Jeffrey e Sandy repetiram diversas vezes, é um mundo estranho, não é mesmo? Se você gostou desse vídeo, por favor deixa o like, deixa aí nos comentários qual é o seu filme favorito dirigido por David Lynch. Cuide bem da sua saúde mental e até a próxima!